Meus irmãos e amigos do Evangelho, recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em vossas vidas. Estamos aqui mais uma vez para vos deixar uma reflexão em nosso canal a respeito dos juízes na Bíblia, ou melhor dizendo, uma introdução básica ao livro dos Juízes, ou sobre os juízes de Israel. O livro dos Juízes tem 21 capítulos e tem 618 versículos. O período dos juízes, a época que eles governaram, data de 1425 a.C. a 1095 a.C. Um período de aproximadamente 330 anos de juízes na terra de Israel. E vai da morte de Josué ao fim do governo de Samuel, sendo Samuel o último juiz de Israel, 15º juiz. Os livros desse período livro de Juízes, o livro de Ruth, 1 Samuel, capítulo 1 até o capítulo 9, onde se encerra a época de Samuel, quando ele era juiz, quando se iniciou a monarquia na terra de Israel, quando o povo de Israel pediu um novo rei, e assim Samuel consagrou a Saul, primeiro rei de Israel, iniciando assim o período da monarquia, que levou 120 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e 6 meses, e Salomão reinou 40 anos. E daí vem o reino dividido, né? Primeiro rei, Roboão, rei de Judá, primeiro rei, Jeroboão I, rei de Israel, capital Samaria. E aí discorre a Bíblia sobre isto. Mas o assunto em apreço aqui é sobre os juízes da terra de Israel. O autor deste livro pode ser Samuel. Este livro de juízes, o autor pode ser o próprio Samuel, como o de Ruth e também o de Samuel, os dois de Samuel. O tema desse livro é Jesus, nosso libertador. Jesus, nesse livro, pode ser tematizado nosso libertador. O título do livro de Juízes na Bíblia hebraica é Shopetim, e na Septuaginta é Critai. Ambas as palavras significam juízes. Este livro de Juízes, ele revela o longo ciclo de apostasia, de opressão e libertação de Israel. Os libertadores ocasionais que Deus levantava para livrar a Israel de seus opressores são os conhecidos juízes. Este ciclo vicioso é descrito em Juízes nos seus primeiros 16 capítulos, quando se trata do último juiz do livro Sansão, o 13º juiz desse livro. Os capítulos finais registram a anarquia generalizada em que Israel viveu, mergulhado na mais profunda apostasia. Esta imparcialidade da Bíblia em relatar as coisas, mas não somente as boas do povo de Deus, é uma das evidências de sua origem divina. A Bíblia não mostra só as coisas boas do povo de Deus, mostra também as coisas más. Sua autoria deste livro de Juízes é atribuída a Samuel pela tradição rabínica. Após a coroação de Saul, que aconteceu por volta de 1050 a.C., pois o livro afirma que os fatos ali aconteceram num período
anterior, quando não havia rei em Israel. Então, nota-se aqui que foi escrito na época da monarquia, no período que não havia rei, no início do reinado de Saul, primeiro rei de Israel, dando início à monarquia na terra de Israel. Você pode ler Juízes, capítulo 17, verso 6. Juízes, capítulo 18, verso 1. Juízes, capítulo 19, verso 1. Juízes, capítulo 21, verso 25, a expressão não havia rei em Israel. 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia maus aos seus olhos. Capítulo 18, verso 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. Capítulo 19, verso 1. Aconteceu também naquele dia, ou naqueles dias em que não havia rei em Israel. E o capítulo 21 e o versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Vemos pelo menos 4 textos, 4 versículos, mostrando que foi numa época que não havia rei em Israel, em que este livro foi escrito, possivelmente no início do reinado do rei Saul, primeiro rei de Israel. E também foi antes da conquista de Jerusalém por Davi e seus homens. Leia depois Juízes capítulo 1, versículo 21 e 1 Samuel capítulo 5, versos 6 ao 9. Foi bem antes da conquista de Jerusalém por Davi e seus homens que os fatos ali aconteceram e que este livro foi escrito. Os juízes. O que é o juiz? Juízes, após a morte de Josué e dos anciãos, veio uma situação anárquica, em que não havia obediência aos mandamentos divinos. Juízes capítulo 2, versículo 12 ao 15. E em consequência disso, certas pessoas foram escolhidas por intervenção divina para governarem a nação como juízes ou libertador. Não tinham o poder de fazer novas leis, mas somente o de julgarem em conformidade com a lei de Moisés. Havia neles também o poder executivo, embora a sua jurisdição se estendesse somente algumas vezes a certa parte do país. Não tinha estipêndio estabelecido, mas o povo estava acostumado a levar-lhes presentes ou oferendas. Esta forma de governo durou desde a morte de Josué até a escolha de Saul para ser rei, compreendendo um espaço de 460 anos ao todo, desde a morte de Josué até o rei Saul, 460 anos ao todo se levou. Samuel foi o primeiro juiz, Samuel foi o mais notável dos juízes, parecendo que na última parte da sua vida ele se limitava a exercer principalmente a missão de profeta. Sendo Saul rei, finalizou a forma teocrática do governo. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, que diz: E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, mas a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Quando Samuel ficou desanimado, quando o povo pediu um rei na terra de Israel. Aí do capítulo 8 de 1 Samuel em diante, começa essa história sobre Saul, o primeiro monarca que Deus colocou diante de Samuel para que ele ungisse rei na terra de Israel. A pessoa do juiz
era considerada santa e sagrada, de modo que consultá-lo era o mesmo que consultar a Deus. Êxodo 18, verso 15. Moisés estava no deserto julgando as causas do povo e falou para seu sogro Jetro: esse povo vem a mim para consultar a Deus. Então era considerada santa e sagrada o juiz naquelas épocas, como se fosse o próprio Deus diante do povo. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Era ele divinamente dirigido, não temendo a face de ninguém. Além dos juízes supremos, havia anciãos da cidade, que constituíam um tribunal de justiça, com o poder de resolver pequenas causas da localidade. Deuteronômio, capítulo 16, verso 18 ao 20, que diz assim: juízes e oficiais porás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te dá entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo e justiça. 19. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades. Perdão, é o 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega ou o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras do justo. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 ao versículo 20. A justiça somente seguirás, para que viva e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Verso 20. Mais ou menos assim. Agora temos os principais juízes, ou vamos melhor dizer, todos os juízes, que são 15. E no livro de Juízes tem 13 juízes. O primeiro juiz do livro de Juízes chama-se Otiniel. Juízes capítulo 3, verso 9 a 11. Ele reinou 40 anos, governou 40 anos na terra. Ele era de Judá. Livrou a Israel do rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataí. Juízes 3, verso 7 a 8, que ele oprimiu o povo por 8 anos. Segundo juiz, chamado Eude, Juízes capítulo 3, verso 15 ao 30, ele reinou 80 anos. Verso 30, expulsou os amonitas e os moabitas da terra. Juízes 3, verso 12 ao 14, oprimiu a Israel por 18 anos, os moabitas e amonitas. Terceiro juiz no livro de Juízes, Zangar ou Sangar. Juízes capítulo 3, verso 31. Ele matou 600 filisteus e salvou a Israel. Não fala mais nada sobre ele. Quarto juiz da terra, Débora, em conexão com Baraque. Julgou a terra por 40 anos. Juízes capítulo 4, verso 4 até o 5 e 32. Julgou a terra por 40 anos. Associada a Baraque, guiando a Naphtali e Zebulon. A vitória contra os cananeus. Jabim, rei de Canaã, oprimiu a terra por 20 anos. Verso 3. Quinto juiz, Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 ao capítulo 8, verso 35. Ele julgou a terra por 40 anos. Verso 8 ao 28. Ele expulsou os midianitas do território de Israel. E eles oprimiram Israel por 7 anos. Sexto juiz, chamado Abimeleque, Juízes capítulo 9, verso 1 a 57, governou a terra por 3 anos. Verso 22. Pseudo libertador sem autoridade divina, venceu Gaal e os Siquemitas. Juízes capítulo 9, verso 34 ao 49. Sétimo juiz, Tola. Juízes capítulo 10, verso de número 1 ao 2. Ele governou a terra por 23 anos. Verso 2. Subjugou os amonitas. Oitavo juiz, chamado Jair. Juízes capítulo 10, verso 3 ao 5. Ele governou a terra por 22 anos.
verso 3, subjugou os amonitas também. Nono juiz Jefté, Juízes capítulo 11, verso 1 ao capítulo 12, o verso 7. Ele governou por 6 anos a terra. Capítulo 12, verso 7. Subjugou os amonitas, Juízes capítulo 10, verso 6 ao 18, que oprimiu a Israel por 18 anos. Décimo juiz Ibizan, Juízes capítulo 12, verso 8 ao 10, governou por 7 anos, subjugou os filisteus. 11º juiz Elon, Juízes capítulo 12, verso 11 ao 12. Ele governou por 8 anos a terra de Israel, verso 14, subjugou os filisteus. Vem o 13º juiz, chamado Sansão. Juízes capítulo 13, verso 1 até o capítulo 16 e o versículo 31. Ele governou a terra por 20 anos. Subjugou os filisteus. 14º juiz. Eli já não consta mais no livro de Juízes, porque no livro de Juízes só consta até Sansão. Primeiro juiz, Otiniel, e o último do livro de Juízes, chamado Sansão, que seria Otiniel, Eude, Zangá, Sangá, Zébora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abidom e Sansão. Agora temos o 14º juiz, que seria chamado de Eli, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 4 ao 18, sobre ele. Ele julgou a Israel como um sacerdote e julgou por 40 anos a terra. Depois dele, o último juiz, o 15º juiz da terra, Samuel, profeta, sacerdote e juiz. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15. Ele agiu principalmente como profeta na terra. Entendeu? Então, aqui é um breve assunto sobre os juízes, sobre o livro de Juízes, uma introdução, e sobre os respectivos juízes. Juízes do livro, ou juiz dos livros, ou juiz do livro de Juízes, que governaram a terra neste período, antes da monarquia. Nós lemos anteriormente que o livro foi escrito antes de haver reis sobre a terra. 4 vezes é escrito. Naquele tempo não havia reis. Então, antes da monarquia, os juízes governavam a terra. Deus levantava libertadores, juízes, para governar a terra, para governar o seu povo, por um certo espaço de tempo. Passava um, Deus levantava outro, até que chegou em Sansão, depois Eli e depois Samuel. Era a teocracia, a época que Deus governava a terra através de seus juízes. E quando o povo escolheu o rei, Samuel desanimou-se, achando que o povo tinha desprezado a ele. Capítulo 8, verso 7, 1 Samuel. Aí Samuel vai orar a Deus e Deus fala: Samuel, não fica desanimado, porque o povo não te desprezou, mas desprezou a mim, para que eu não governe sobre ele mais. Mas também a época da monarquia, o início, já apontava para a monarquia de Cristo, que seria rei também da terra. Tudo foi possivelmente visto por Deus na sua presciência e programado por Deus, permitido por Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Deus abençoe os amigos todos que estão recebendo essas palavras de orientação bíblica. Amém. Que Deus abençoe. Guarde nos seus corações, e medite mais apuradamente na sua residência. Leia com mais tranquilidade os textos em apreço que nós passamos aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem todos na preciosa paz do Senhor Jesus. Amém.